isso nesse tempo que a gente tem, tá? Então nós vamos dividir em 3 partes aí o tempo. Eu vou primeiro introduzir o assunto e explicar tecnicamente cada doença, de uma forma simples que vocês possam compreender, como é o diagnóstico. E aí já vou até abrir para perguntas sobre isso. Depois eu vou falar para vocês dos pontos falhos dessa metodologia e onde ela sucumbe, ou pelo menos falha, em relação à perspectiva mais profunda do ser humano, que é a perspectiva cristã. Depois disso, na terceira parte, a gente vai conversar sobre e agora, o que a gente faz, como a gente lida com isso, tá bom? Eu sou baixinho, tem que reduzir, senão vocês não me veem. Só vou pôr um controle de tempo aqui. Então vamos lá, existe um livro que classifica e é um guia para os profissionais, seja da psiquiatria ou até mesmo às vezes da psicologia, para fazer diagnóstico. Na verdade o diagnóstico é mais responsabilidade do médico, né? O psicólogo se preocupa em ajudar a pessoa com os conflitos e não fazer um diagnóstico. É lógico que com a vivência eles acabam distinguindo isso, que é o DSM, que já está na sua 5ª edição. E o que o DSM faz? Ele vai dar critérios diagnósticos. Então, vou começar pela depressão. Existem 9 aspectos, a pessoa precisa ter pelo menos 5 desses 9 critérios para ser considerado portador de transtorno depressivo. Então, é um humor deprimido em boa parte do dia, ou quase todos os dias, uma acentuada diminuição de interesse ou de prazer, então a pessoa desenvolve uma certa apatia, né? As coisas passam a não ter graça para a pessoa. As coisas que antes eram prazerosas deixam de ser prazerosas. Coisas simples mesmo, né? Uma refeição, um passeio, cultuar a Deus, a pessoa vai perdendo esse prazer. Pode haver perda ou ganho de peso, porque na verdade existe alteração do apetite. Então a pessoa pode ter aumento ou redução do apetite. Aí também vai haver distúrbio do sono. Então, ou para mais ou para menos. A pessoa tende a ter dificuldade de pegar no sono, de iniciar o sono, de manter o sono. E junto com isso a pessoa tem então uma sensação de fadiga ou de perda de energia. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, culpa desproporcional. E pensamentos recorrentes de morte. Então, se a pessoa tiver de 4, 5 desses 9 sintomas, ela pode estar com depressão. Detalhe é que o fator tempo é muito importante. A pessoa precisa ter isso por pelo menos 14 dias. Tá? Então, só aí já serve para os irmãos distinguirem que é muito fácil confundir um sofrimento, uma dor, uma angústia com depressão. Então, se você está um dia à tarde, recebeu uma notícia ruim e chora, e fica muito triste, fica profundamente angustiado, né, e com, vamos dizer assim, com uma dor na alma, você não está deprimido, você está sofrendo só. Tá? Então, está aí já um fator de confusão. Então, precisa ter pelo menos 14 dias, que precisa ser contínuo, ok? A ansiedade, que é uma doença que caminha paralela, um transtorno que caminha paralelo, ele vai ter alguns aspectos semelhantes. Quais? Distúrbio do sono, distúrbio do apetite, fadiga, bem parecido, mas na ansiedade a pessoa pode também ter dor. É muito comum a pessoa ansiosa ter dor cervical, dores da cintura escapular, às vezes até mesmo aqui
nos ombros, tá? Cintura escapular, de vez em quando a gente solta um termo médico aqui. Dores nos ombros, dores na região lombar, né? E normalmente a pessoa ansiosa, junto com isso, ela é uma pessoa que tem uma preocupação desproporcional. Então, enquanto a depressão, o que mais caracteriza é uma tristeza, vamos dizer, se a gente pegar um sentimento normal, né? Enquanto na depressão é uma tristeza exagerada, abundante, incontrolável, digamos assim, na ansiedade o que há é uma tensão ou uma preocupação. Normalmente as pessoas identificam facilmente uma pessoa ansiosa porque ela é inquieta, ela é agitada, ela não consegue parar, né? Ela senta e fica lá com as pernas balançando, porque ela não consegue se conter, vamos dizer assim. Não que isso caracterize a doença, é só um traço, talvez até de personalidade. Mas existe muita pessoa que é gentil, é doce, fala tranquilo, mas ela está tensa por dentro. Ela também pode ser uma pessoa ansiosa, porque ali dentro, na mente dela, ela está se preocupando, pensando, ela está apreensiva. E o que caracteriza é essa preocupação desproporcional, tá? E o critério de tempo é muito mais exigente para a ansiedade. E é 6 meses de sintomas para a gente falar que uma pessoa é ansiosa. Por quê? Porque preocupação é uma coisa que faz bastante parte da vida do ser humano, né? Nós temos as nossas demandas, os nossos desafios, os nossos contratempos que nos trazem preocupações e são normais. Então, por isso, para falar que uma pessoa tem ansiedade generalizada, ela precisa ter também boa parte desses sintomas por 6 meses. Um outro critério que é muito usado, principalmente para cruzar a fronteira, se isso é necessário tratamento e intervenção, é o grau de dano, de prejuízo ou de sofrimento. Então, por quê? Porque a pessoa pode estar ansiosa ou até mesmo com uma depressão no início do quadro, mas ela consegue fazer as coisas dela, ela está tocando a vida dela, ela está trabalhando, as relações estão preservadas, as funções mentais têm alguma falha, mas que não chega a ser comprometedora. É muito comum também, eu acabei não enfatizando, a pessoa ter prejuízo cognitivo. Então, a pessoa começa a ter dificuldade de prestar atenção, ter dificuldade de memorizar. Por quê? Porque a hora que ela está lá fazendo a atividade, a mente dela está nas outras preocupações ou nas tristezas. Então ela tem um prejuízo do foco, da atenção e da memória. Eu costumo dizer que a memória é filha da atenção, né? Você só memoriza aquilo que você focou. Se você não foca, você não memoriza. Então há prejuízo nisso. O que seria a síndrome do pânico? Existe uma diferença entre ter crises de pânico e ter síndrome do pânico. Vou falar primeiro da crise. A crise de pânico, no fundo, é uma crise de ansiedade, é um pico. E ele vem como uma onda forte, que vai tomando o sentimento da pessoa. E, via de regra, vai ter sentimentos físicos. Mas o pensamento básico é uma sensação de perigo iminente. Então a pessoa tem uma sensação que algo ruim vai acontecer. Pode ser com ela mesma ou com alguém amado, com algum querido. E esse pensamento de que esse perigo está chegando vai gerando uma crise de medo e desespero. E aí, à medida que isso vai aumentando, esse sentimento, e muitas vezes não tem nenhuma razão, não tem nenhuma notícia, simplesmente o sentimento vem. Por isso que às vezes a pessoa que está perto de ter uma crise, ou que teve uma crise, acha que ela está ficando louca, porque ela fala, não tem motivo. Mas na verdade não há nenhuma relação com loucura ter uma crise de pânico. E aí a pessoa sente o coração disparado, mãos geladas, ela começa a ficar ofegante, ela começa a ter que respirar fundo, ela tem a sensação que o ar não preenche, ela precisa abrir as janelas, ela precisa sair, se ela estiver num lugar com muita gente, ela precisa ir para fora, né? E muitas vezes também, como dá sintomas físicos, a pessoa pensa que ela está tendo algum problema, tipo um derrame ou um infarto, né? Então uma dica prática que eu costumo dar para as pessoas, né, porque pode ser que um dia você tenha isso ou você esteja com alguém que está tendo isso. Por exemplo, um derrame, ele é, via de regra, quase 100% das vezes, unilateral. Então a pessoa vai ter sintoma do lado direito ou do lado esquerdo. Quem está tendo crise de pânico formiga as duas mãos. Quem está tendo um derrame perde força e formiga o braço todo, não só a mão. Mas quem está na crise de pânico é só a mão ou as duas mãos. Num derrame é muito comum a pessoa ter perda de sensibilidade de um lado da face.
Mas no pânico é muito comum a pessoa sentir que a boca está formigando. Então tá aí as dicas para você fazer o diagnóstico diferencial de pânico e derrame. Se amorteceu de um lado, se o sintoma é unilateral e pega todo lado, se preocupe, principalmente se a pessoa é mais velha. Tem mais de 60 anos, o risco de ter problema circulatório aumenta, é diabético, é hipertenso. Mas, poxa, é um jovem de 25 anos, está com a sensação de perigo iminente, está formigando as duas mãos e a boca. Não é derrame, é pânico. Okay? Então, é uma ajuda só para que você não entre em pânico quando alguém tiver pânico do seu lado. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre os remédios agora. Basicamente, a gente tem dois grandes grupos de remédio. Os remédios que aumentam a serotonina, que é a fluoxetina, o mais famoso. Mas hoje existe, vou falar os nomes dos sais, não as marcas. Existe o escitalopram, a paroxetina, a sertralina, que também é bastante usada. Depois existe uma classe que é um pouco mais potente, que seria a duloxetina, que é o Cymbalta, o mais famoso. Existe a desvenlafaxina, a venlafaxina, que é o Effexor ou o Venlift, tem várias marcas, mas é a venlafaxina. Esses têm um mecanismo de duplação, existe a bupropiona, que tem um outro mecanismo de ação, mas todos esses, basicamente, o que eles fazem? Eles aumentam o neurotransmissor no cérebro. O que é um neurotransmissor? Os neurônios, eles se falam, né? Então você tem um neurônio aqui e um aqui. Eles soltam uma substância, existe um espaço entre eles e essa substância química navega nesse pequeno marzinho que a gente chama de fenda sináptica e então ele vai lá e ativa a outra célula a fazer algo. Por isso que a gente chama de neurotransmissor, porque transmite mensagem entre o nervo. Tá? E o cérebro tem aí bilhões de neurônios, creio eu, não sei se são milhões ou bilhões, eu acho que são bilhões, não lembro mais desse dado estatístico. Então esses remédios, todos esses que eu falei para vocês, não viciam. Eles não viciam, não dopam a pessoa. Tá? Então, e eles, tanto é que eles são receita 2 vias e tarja vermelha, eles não são tarja preta. Esses remédios têm uma dificuldade que eles levam de 15 a 20 dias para funcionar. E no começo costuma dar efeito colateral, a pessoa tem tontura, às vezes tem náusea, porque está mexendo com o cérebro. Existe uma outra classe de remédio que são os famosos faixa preta ou tarja preta, que o mais famoso deles atualmente é o Rivotril, que é o clonazepam. Depois tem o diazepam, tem o lorazepam, o bromazepam e assim vai, tudo com PAN. Esses remédios agem rápido, eles agem na hora. Tanto é que a gente usa eles para tirar uma pessoa de uma crise de pânico. A gente dá lá, existe um que põe debaixo da língua e age rapidamente. Esses remédios viciam. Na medicina, o que é vício? Vício é quando a pessoa precisa, com o passar do tempo, de doses mais fortes para produzir o mesmo efeito. E a pessoa sente desejo daquilo. Um exemplo bem conhecido de vocês é o álcool. O álcool tem o potencial de vício. Por quê? Porque a pessoa precisa de doses maiores para sentir a alegria, a descontração, o efeito. A pessoa percebe o efeito do álcool, o quanto a relaxa ou a diverte, dá diversão para ela. Então, só que à medida que a pessoa costuma beber, ela vai precisando de doses maiores para ter esse efeito. Então, isso é um fenômeno de tolerância. Isso pode acontecer, por exemplo, com um Rivotril. Depois de 2 anos, às vezes 3 anos usando uma mesma dose, a pessoa fala, puxa, mas agora eu não estou sentindo bem, parece que não está igual mais, o meu sono não está tão bom. Então, é por fenômeno de tolerância. É claro que uma outra hipótese é que a doença, o transtorno pode ter se intensificado e só o remédio não está dando conta, Então, é o médico responsável por diferenciar essas coisas. Na minha prática clínica, eu tenho 17 anos de formado já. Eu não me lembro de um paciente viciado em faixa preta. O que eu vejo que acontece é que a boa parte dos pacientes que tomam faixa preta para dormir, eles estão acomodados com o remédio, não viciados. É claro que, como eu sou um clínico, não sou um psiquiatra, minha experiência de paciente geralmente é mais leve, porque eu não lido com pacientes esquizofrênicos, quadros mais graves, de tentativa de suicídio, tudo mais. Então, pode haver sim vício com faixa preta. Eu tenho um colega, um irmão da igreja que é psiquiatra, ele tem várias experiências de pessoa com abuso de
medicamento. Então existe, mas assim, via de regra, isso não é tão comum e tão temerário quanto as pessoas pensam. Sobre ainda estar acomodado com o sono, quem aqui já tomou anestesia geral? Alguém aqui já tomou? Foi gostoso? Não. Alguns não gostaram, mas o soninho não foi bom? A ideia do remédio à noite é mais ou menos esse, né? Ou quem tomou uma sedação para endoscopia também. Você dá uma dormidinha e logo se acorda. E se acorda feliz, tranquilo, fala, nossa, como o mundo é azul, que beleza, né? Teve um não aqui que às vezes dá efeito colateral, a pessoa sente mal, tem pessoa que não consegue falar e sente tudo, aí é terrível, porque estão mexendo em você, você está percebendo, você não está dormindo e você ainda não consegue avisar. É raro, mas acontece. Mas a ideia era ilustrar que é isso, essa sensação da anestesia é um pouco parecido com a sensação de quem toma remédio para dormir. Depois que ela vê isso e vê quão gostoso é, ela começa a falar assim, eu não quero mais dormir normal, eu quero esse sono aqui do remédio. Então, na minha experiência, eu acho que os pacientes estão mais acomodados do que viciados com o remédio de dormir. Baseado no que a gente falou, vejam que é muito fácil confundir uma pessoa que está sofrendo com uma pessoa que está doente. Uma pessoa brava, uma pessoa rancorosa, uma pessoa impaciente pode parecer uma pessoa ansiosa. Uma pessoa mais melancólica, uma pessoa mais magoada, uma pessoa que se ofende mais, uma pessoa que tem dificuldade nessa área pode parecer um depressivo, mas não é. Um outro detalhe que é muito importante vocês saberem é o seguinte: lá na virada de 1800 para 1900, mais ou menos nessa época foi que a psiquiatria e a neurologia se separaram. Por quê? Porque antigamente os médicos, primeiro que não tinha tantas especialidades, as especialidades surgiram basicamente na década de 30. As divisões lá, psiquiatria, endócrino, cardio e assim vai. O que aconteceu? Havia pessoas que tinham alterações no comportamento. Naquela época não existia nenhum exame, o único exame que existia era o exame anatômico depois da morte. Então daí você pegava a peça, o órgão, e olhava no microscópio, com toda a técnica de preparo que é a patologia, né? Que é uma área da medicina hoje. E o que eles viram? Que várias pessoas que tinham alteração de comportamento, que tinham melancolia, ou que eram explosivos, ou até mesmo que eram esquizofrênicos, que tinham um comportamento totalmente inadequado, a hora que essa pessoa morria, e eles abriam o cérebro dessa pessoa, o cérebro dela era igualzinho ao de quem não tinha nada. Idêntico, não havia nenhuma alteração anatômica. O peso era igual, o aspecto era igual. A hora que você fatiava esse cérebro e olhava, igual. A hora que você produzia lâminas microscópicas desse cérebro, era igual. Então a psiquiatria nasceu em certo sentido disso, que eram as doenças do comportamento, mas que não tinham uma base anatômica, não tinham uma base visível. Pasmem, é que 100 anos depois, nós estamos na mesma situação. Não existe um exame que prova que alguém é deprimido ou ansioso. Isso nos faz acender uma luzinha vermelha. Será que é uma doença mesmo? Qual que é, hoje dentro da... Estou falando tudo mesmo, ainda nada, né, baseado em teologia, né, baseado mesmo na ciência, na parte que eu, venho trazer aqui como médico. Existe dois grupos hoje. Tem um grupo que vai defender que depressão, ansiedade, todas as doenças, até mesmo esquizofrenia, daí tem o transtorno de déficit de atenção, o transtorno bipolar, etc. Vai defender o seguinte, que isso é um problema químico, que não existe ainda uma comprovação científica, mas que os modelos remetem muito a isso e que é uma disfunção química e, portanto, quem tem isso vai ter que tomar remédio para o resto da vida porque a pessoa tem um desbalanço químico. O que eu posso afirmar para vocês academicamente, isso não está provado ainda. Não está e eu acho difícil de conseguir. O que tem alguma evidência científica é de que o remédio tem o poder de melhorar o emocional. Mas percebe que uma coisa é dizer que o remédio melhora o teu emocional, outra coisa é dizer que você está doente porque você não tem aquela substância. Você não pode falar que isso é uma via de mão dupla. Então,
É verdade que o remédio melhora, e eu defendo o uso e eu os prescrevo, mas o que, na minha opinião, não há base científica suficiente, na verdade não na minha opinião, o que existe debate é que isso não está provado cientificamente, porque na medicina, basicamente, dizer que existe uma doença é quando você tem uma prova anatomopatológica daquilo, ou seja, você pegou, existe uma estrutura, o órgão está diferente, a célula está diferente, você tem alguma coisa que marque aquilo, que mostre aquilo, tá? Mesmo os exames mais modernos, que hoje existem marcadores cerebrais, onde você faz um exame que vê as áreas de funcionamento do cérebro. Mas uma pessoa com raiva também vai ativar aquelas áreas, uma pessoa que está muito cansada vai ter um comportamento diferente naquelas áreas. Então esses exames mostram que as áreas cerebrais funcionam diferente. Ainda não consegue provar que existe um problema causal ali, basal ali. Tá? Então é por isso que até eles mesmos ainda continuam chamando de transtorno. Tá? Voltando ao que tinha me escapado, o que é a síndrome do pânico? Eu expliquei a crise de pânico. A síndrome do pânico é depois que a pessoa teve várias vezes crise de pânico, ela começa a ter medo de ter medo. Então ela não quer sair porque ela saiu e teve crise, ela não quer ir para o trânsito porque ela já teve uma crise, se ela fica presa lá, ela não quer usar o metrô. Então a síndrome do pânico é quando é um passo além das crises, onde compromete o cotidiano da pessoa. Então ela não consegue sair disso daí, né? Precisa de ajuda. Então eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: os diagnósticos, no fundo, eles são descrições e não explicações. Dizer que alguém está deprimido explica o que está acontecendo, uma descrição, descreve o que está acontecendo, mas não explica quem essa pessoa é, o que ela é, ou o que ela tem. Isso só descreve o que ela tem, não explica o que ela tem. Os diagnósticos são muito mais uma descrição do que uma explicação. É diferente disso, vou dar um exemplo bem cotidiano, né? Como eu diagnostico uma hipertensão arterial? Eu vou lá com o aparelhinho e meço, está alterado, tem um número. A partir desse número é doença, para baixo desse número não é doença. Isso sim é uma explicação, né? Mais do que uma descrição. Você tem uma doença dos vasos, vai acontecer isso, isso, isso e isso se você não cuidar da hipertensão. Ainda hoje eles pedem o eletroencefalograma? A gente usa o eletroencefalo, mas nem tanto. Agora, para a gente começar a fazer uma interface cristã, vamos pensar no seguinte: você peca com o seu cérebro? Você peca com o seu corpo? Da onde vem o seu pecado? Uma outra coisa para você exercitar aí: você pensa porque você sente, ou você sente porque você pensou? O que será que vem primeiro? Eu pensei, daí eu senti. Não, eu senti, por isso que eu pensei. Abram todos as suas Bíblias em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, diz assim, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que nós entendemos, conectados aí a uma boa teologia e ao aconselhamento bíblico, é que a fonte do seu pecado e a fonte de todos os nossos problemas é a corrupção do coração. Foi isso que foi afetado na queda. O nosso coração se corrompeu. E por causa dessa corrupção, começou também a haver uma ruptura corpo-alma também, em certo sentido.
Vou tentar mostrar para vocês como existe bastante interação do corpo e da alma. E já reforço que a gente precisa evitar, a gente pode dividir corpo de alma, mas a gente tem visto tanto dividido que tem sido ruim e isso nos tira sabedoria e entendimento da vida. O que você sente depois de uma boa noite de sono? Você acorda como? Irritado? Não, você acorda revigorado, você acorda contente, né? Em casa tem uma máquina de pão. Se você acorda bem, dormiu bem, com o cheiro do pão, você acorda mais animado ainda, não é? Mas o que você sente se você dorme mal, acorda várias vezes à noite? Você acorda irritado. Olha como a falta de descanso mexe com o seu humor. Um outro exemplo, você vai na casa de um amigo e tem uma refeição gostosa, a pessoa te recebe super bem, você tem uma conversa prazerosa. O que você sente a hora que está depois de fazer? Você sente satisfação. Tem gente que até ironiza, né? Passa a mão na barriga e fala, nossa, me deu uma tristeza agora. Vocês já viram alguém fazer isso, eu já vi. Ou seja, é muito bom. Olha, essa interação está acontecendo o tempo todo. Criança que não dorme, tá? Brincou, daí estava na hora de dormir, a gente bobeou que estava fazendo nossas coisas, e de repente a criança começa a ficar chata, começa a ficar irritada, começa a ficar insubmissa. E não é, eu sei que às vezes algumas mães e avós exageram, porque todo mau comportamento é falta de sono, não é verdade. Mas às vezes essa criança está assim, indisciplinada, rebelde naquele momento, porque ela está cansada, ela precisa descansar. É a alma falando com o corpo e vice-versa. Então, o termo mente, o equivalente bíblico dele seria o coração. O Ed Welch, que é um autor que eu gosto muito, ele fala o seguinte, que é verdade, sim, que o Senhor quis fazer com que a nossa via de comunicação passasse pelo cérebro. E tem uma frase dele que eu acho muito legal, ele fala o seguinte, que quando o coração se manifesta, ele deixa pegadas no cérebro. Então o cérebro é só uma via de passagem da sua alma para o mundo, do seu coração para o mundo. O cérebro é a via de expressão, mas a sua alma não está no seu cérebro. Os seus sentimentos não estão no seu cérebro. Tá? Ele está no seu coração, que é a sua parte imaterial. Eu estou agora defendendo isso do ponto de vista bíblico, mas há pessoas, psicanalistas, tal, que também vão defender que o cérebro tem algum papel, mas que realmente existe uma parte imaterial do ser humano, que eles vão chamar de mente, de psique, que é o termo grego, que já era usado lá desde a época de Cristo, na medicina, antes de Cristo. A psique era essa parte imaterial, já se pensava que o ser humano tem uma parte imaterial. Então, isso não é um pensamento que só os crentes têm, até não crentes entendem que existe uma parte imaterial. Mas o termo bíblico para psique ou mente é coração. Se você faça um exercício, desafio você que usa a Bíblia digital, que tem pesquisa, faz uma pesquisa lá na palavra coração, você vai ver que ela aparece mais de 400 vezes. Ou seja, esse é um assunto muito relevante e muito frequente na Escritura, o seu coração ou a sua alma. Mais uma característica importante do coração, abram todos lá em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é um outro efeito do pecado, né? Nem você conhece você mesmo. E nós temos a habilidade de nos enganar. Uma expressão usada muito em aconselhamento bíblico é auto-engano. Auto-engano é quando eu conto algo para mim mesmo para me convencer do que eu quero, mesmo sabendo que eu não devia querer. A gente é bom em fazer isso. A gente é muito bom em fazer isso. Um exemplo simples é quando a gente quer comprar alguma coisa que a gente não precisa, mas está com vontade, da gente fala, não, mas eu estava precisando muito, por isso que eu comprei. Aquela troca de carro, aquela bolsa a mais, aquela blusa a mais, aquele adereço a mais.
Então, a gente é muito bom em cometer auto-engano. E, apesar de não estar diretamente ligado ao assunto, mas eu quero aproveitar o assunto de coração, cuidado aí, irmão, eu vejo uma expressão no meio evangélico, que não é bíblica, é o seguinte: eu vou fazer o que está no meu coração. Por favor, não faça o que está no seu coração. Não faça. Faça o que está na Escritura. Cuidado, porque às vezes você dá uma roupagem cristã. Eu vou fazer o que Deus colocar no meu coração. E Deus colocou no meu coração que eu vou esganar o fulano. Você tem que fazer o que o Senhor revelou na sua palavra. Porque o seu coração é enganoso. Uma outra coisa muito importante para a gente pensar, e até que vai nos ajudar a lidar e não ser legalista com a questão das doenças mentais, dos transtornos mentais, é que é o seguinte: pecado não é uma coisa que você faz, é uma condição que nós estamos. Então você não pode ver pecado como só uma quebra de uma regra. Pecado é uma condição, é uma situação, não é um ato. O ato é só a manifestação dessa condição. Então, toda vez aqui que eu começar a falar em coisas ligadas a pecado, eu quero que você pense dessa forma: que pecado é uma condição, é uma fraqueza da nossa natureza que foi corrompida pela queda. Então, um fundamento importante para a gente lidar com questões do coração é a questão do coração, da visão bíblica. Então, um fundamento para lidar com questões dos sentimentos, da psique, da alma, biblicamente falando, é coração. Um outro fundamento muito importante, que obviamente eu estou passando aqui muito superficialmente, por isso que eu disse que era uma introdução, é a questão da idolatria. Nós fomos criados para adorar. Eu gosto de uma definição, nem sei se eu vou saber falar o termo certo aqui, mas que uma definição verdadeira, em vez de ser chamado de homo sapiens, deveria ser homo religios, ou seja, o homem tem a tendência religiosa, ou melhor dizendo, o homem tem a inclinação de adorar. Adorar faz parte da gente. Tanto é que existem propagandas de produtos que sempre estão ligadas a isso, Então tem a propaganda lá do restaurante fast food: amo muito tudo isso, eu adoro, então tem a ver com a gente tende a se apaixonar pelas coisas, a gente tende a se apaixonar por esporte, se apaixonar por música, E não tem nada errado nisso em si mesmo, Lógico que tem os exageros, tudo, mas isso em si mesmo não é pecaminoso. O problema, e é onde eu quero chegar, é que é o seguinte: se você não adorar o Senhor, certamente você vai adorar outra coisa. E o que é curioso é que muitas vezes você adora coisas que Ele mesmo quer que você cuide. Então você pode idolatrar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu trabalho, a sua capacidade intelectual. Você pode idolatrar o descanso, o dinheiro, o sucesso, a imagem, e assim vai. Boa parte desses problemas emocionais certamente os problemas emocionais estão conectados a alguma idolatria. Certamente, esse é um pressuposto do aconselhamento bíblico. Só que, como eu falei, existe toda uma composição disso. E também, o que eu não quero que você faça é assim: fulano está deprimido, então ele é mais idólatra do que eu. Aí, nesse momento, você está idolatrando a sua performance. Eu devo ser melhor. A ideia não é tentar, então quem está deprimido tem esses problemas, isso é um problema espiritual, se a pessoa está fraca na fé, então precisa... A ideia não é essa. A ideia do aconselhamento bíblico é tentar ajudar a distinguir quais são os sofrimentos e quais são as respostas bíblicas a esses sofrimentos, e tentar entender, ajudar a pessoa a entender o sofrimento dela e o conflito dela, tá? Bom, agora a gente já pode fazer uma pausinha para vocês fazerem perguntas. Só quero explicar o seguinte: então eu já expliquei sobre os fundamentos, como é a doença, expliquei sobre os remédios,
e já demonstrei como essa interface, como essa descrição explica pouco sobre o coração. Percebam como é natural que essas categorias descritivas seculares, elas não conseguem atingir as questões do coração. Elas falam sobre as expressões do coração, mas não tanto sobre as questões do coração. É claro que é por isso mesmo que existe a psicanálise, a psicologia, que vai tentar chegar nas questões do coração. Eles têm os seus limites, que depois eu vou expor e reconhecer o que é necessário e criticar o que é necessário. Então eu gostaria que vocês, agora eu abro para perguntas, eu só não gostaria que vocês perguntassem ainda sobre soluções e tratamentos, vamos dizer assim, como nós vamos agir, porque eu ainda vou explicar. Então eu gostaria que vocês se detivessem a perguntar sobre aquilo que eu já expliquei, se teve alguma coisa que não foi entendida. Que depois a gente vai ir para a parte mais aí, prática, o que fazer. Então eu abro a palavra aí para os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta. Como que a gente pode identificar a diferença entre uma pessoa deprimida e uma pessoa triste? Eu posso ter passado por um problema grave de saúde, uma perda de uma ente querida, e eu posso estar triste, mas não deprimida. E a gente já acha que tudo é depressão. Como a gente identifica? O critério, existem critérios diagnósticos, que eu descrevi aqui no início. Isso é uma responsabilidade médica, de distinguir uma coisa de outra, e existe até mesmo esse perigo. Só repetindo a pergunta, porque caso alguém não ouviu lá no fundo, né? Como distinguir tristeza de depressão? Resumidamente, seria isso. Como eu disse no começo, um critério é o seguinte: se a tristeza chega num nível que traz incapacidade ou prejuízo, a gente pode começar a considerar que seja doença. Então, por exemplo, um exemplo bem prático aí. A gente evita medicar luto, porque a gente entende, como médico, que luto é um processo normal. Um luto, na medicina, a gente considera que pode durar de 1 a 2 anos. Mas, poxa, a pessoa está de luto e agora ela não sai, ela não toma banho, ela não cozinha, ela parou de comer. Opa, esse luto já está com cara de depressão, não de luto. Então, basicamente, se preenche os critérios diagnósticos e qual é o nível de sofrimento, melhor dizendo, qual é o nível de prejuízo. Se há prejuízo, é bom intervir. É claro que não existe um critério, de novo, não existe um critério bem específico. Então vai haver riscos de, às vezes, um profissional ser muito linha dura, que não deu remédio, o paciente poderia ser beneficiado, e pode haver um profissional que exagera, que é o mínimo sofrimento, remédio. Outra pergunta? Você comentou que o tempo mínimo para diagnosticar são 14 dias. É isso? Isso, o critério diagnóstico que está hoje lá é que a pessoa, para a depressão, precisa ter aqueles 5 daqueles 9 sentimentos ou situações por pelo menos 14 dias. Então tem que ter mais do que isso. E uma pessoa que está nesse diagnóstico, ela pode vir a desenvolver alguma doença física referente à depressão? Está perguntando aqui se a pessoa pode ter uma doença física por causa da depressão. A princípio não há uma relação de que a depressão cause doenças. Existe toda a teoria da medicina psicossomática, né, de que por causa de um sofrimento psíquico vai desenvolver alguma doença. Eu particularmente acho, em certo sentido, eu acho que a medicina psicossomática ela é um pouco cruel. Por quê? Porque o que ela faz é colocar uma culpa em você, né? Você teve gastrite, porque você está nervoso, está passando nervoso. Uma coisa que eu discordo que cardiologistas fazem, a pessoa está com problema cardíaco, fala para a pessoa assim, você não pode passar nervoso, hein? Gente, como que você não vai passar nervoso? Pega uma espaçonave e vai para a lua, daí você vai ficar nervoso lá também porque não tem ninguém. Não é? Não tem como não passar nervoso. Então, existe essa teoria da somatização. Mas eu creio que, assim, para a gente como cristão, primeiro que assim, não há prova, não existe, por exemplo, a medicina psicossomática não é uma especialidade, não tem um reconhecimento, porque são teorias e é difícil até de comprovar isso cientificamente. Como que você vai medir quanto que uma pessoa tem de incômodo e que por isso causou?
Mas as pessoas veem em relação a fulano teve câncer depois que o ente morreu, fulano teve úlcera depois que ele foi demitido, e aí você faz essas conexões simples, mas é uma conexão muito simples, cientificamente falando, não merece reconhecimento, tá bom? Então, a fibromialgia hoje está dentro da classificação de reumatismo. Há uma relação estreita com depressão, ansiedade e fibromialgia, mas não existe também um critério diagnóstico. A fibromialgia é sintoma, dor lá nos pontos gatilho. E, curiosamente, remédios de ansiedade e depressão melhoram fibromialgia, mas é um terreno que não está também, está nessa mesma categoria. O irmão aqui de óculos. Então, ele perguntou se depressão pode ser considerada doença ou não, e na mídia tem sido falado que depressão é uma doença. Então, tanto é que o próprio livro lá, o DSM, ele descreve como um transtorno, né, e não como uma doença. Pode ser, não estou afirmando isso categoricamente, mas pode ser que no fundo existe uma discussão de terminologia, que doença é aquilo que você tem uma base anatômica. Como eu expliquei, como isso não tem ainda não dá para chamar de doença, e por isso que talvez até mesmo os psiquiatras mais defensores do modelo bioquímico, que é a falta do neurotransmissor e a teoria do desbalanço químico, ainda não falam que é doença. Mas é claro que os defensores vão falar assim, não, é doença, é um transtorno químico. Como eu falei, isso carece de evidência científica, e o que acontece também, o que não pode acontecer é que isso comece a definir a pessoa, né? Então, eu sou deprimido, eu tenho um problema, é uma doença, como é um hipertenso, que eu vou ter pro resto da vida. Uma outra contraponto que fica curioso, fica assim, difícil, vamos dizer assim, fica conflitante, essa palavra que eu estava procurando, é o seguinte: as doenças do emocional têm a ver com sentimentos ruins, e olha como eles se opõem aos sentimentos que o Senhor diz que nós devemos ter. Olha como a ansiedade e pânico se opõem a fruto do Espírito. Então, não estou dizendo que quem está deprimido não tem fruto do Espírito, não é nada disso. O problema para mim está do outro lado. Ao dizer que isso é doença, então eu legitimo a tristeza, eu legitimo a irritabilidade, eu legitimo a impaciência. A pessoa começa a dizer assim, eu sou assim porque eu tenho uma doença. É isso que biblicamente não dá para concordar. Então o problema é quando o diagnóstico começa a legitimar, tá? Eu estive esse ano num congresso, porque assim, gente, isso está indo longe. Está havendo sim um aumento de depressão, nós vamos abordar um pouquinho isso lá na frente. Isso tem ido bastante longe. Eu estive num congresso esse ano, um congresso que chama Cérebro, Comportamento e Emoções. E teve uma aula sobre pedofilia adquirida. E o palestrante, um americano, descreveu que pedofilia é uma doença, que a pessoa era normal e de repente ela virou pedófilo. Gente, pedofilia é um problema moral. Como assim pedofilia é uma doença? Daí, para diferenciar do pedófilo de mau caráter, que eles acham que ainda existe, criou-se a categoria pedofilia adquirida, né? Então, está indo para essa linha, né? A verdade é que isso guarda relação, vou ser breve porque não dá tempo de expor isso, mas assim, já faz uns 200 anos que a filosofia de que tudo se explica pelo biológico é a melhor explicação. E os crentes estão aceitando isso, que é o discurso evolucionista, no fundo é um discurso darwinista, que é uma corrente filosófica, que é o materialismo científico, que é o quê? Só é verdade aquilo que eu meço laboratorialmente. Filosoficamente isso é ridículo.
Não tem sentido você dizer que só é verdade aquilo que você mede. É só você olhar para o seu dia a dia. Tem um monte de coisa que você não mede, mas você sabe que é verdade. Né? Prova cientificamente que você ama sua esposa. Não tem como. Né? Então, lá no fundo... Ótima pergunta, muito obrigado. Na verdade eu ia falar disso e esqueci. Essas doenças são extremamente intercambiáveis, né? Se alguém aqui da frente não viu, ela perguntou se pânico pode virar depressão, depressão pode virar ansiedade, se uma coisa se transforma em outra. Elas andam muito perto, principalmente depressão e ansiedade, elas andam meio que de mãos dadas. Imagine, uma pessoa que fique ansiosa por muito tempo, ela vai começar a se deprimir, porque a vida está muito difícil. Se eu estou tenso, preocupado, fazendo muito, tenso, preocupado, insônia, cansado, eu começo a ficar triste, porque eu falo, poxa, minha vida está horrível. Então há muita relação. Um outro exemplo também que corrobora essa ideia de que não é bem uma doença no sentido específico, é que o mesmo remédio que serve para depressão, serve para ansiedade, serve para pânico, serve para toque, serve para tique. O mesmo remédio. Então, existe toda essa intercambiabilidade e você vê que não existe tanta especificidade. Agora, por exemplo, só para confirmar, se você está com dor de cabeça, não adianta você fazer inalação, não vai melhorar. E se você está com uma crise de bronquite, não adianta você tomar um anador. Ai, estou com uma falta de ar, vou tomar um anador, ver se passa a minha falta de ar. Não vai passar, tem que fazer inalação. Só que não existe essa especificidade nos medicamentos da psiquiatria. Os remédios servem para as várias coisas. Então há uma grande intercambiabilidade das doenças, não existe especificidade e é muito comum migrar. O que a gente faz que seria um refino? Existem alguns remédios que atuam melhor na ansiedade, outros atuam um pouco melhor no pânico, outros atuam um pouquinho melhor na depressão, alguns dão apetite, alguns tiram o apetite, alguns melhoram mais o sono, outros não. Então, um bom clínico, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir refinar um pouco isso para escolher um remédio certo que encaixe mais com o perfil. Saiu agora um exame que vê a sua genética e o seu fígado e qual remédio você metaboliza melhor, que é um estudo farmacogenético. Mas veja que isso é para ver terapêutica, não tem nada a ver com diagnóstico. Só que esse exame ainda não é acessível, esse exame custa uns R$4.500 atualmente. Então, a gente pede para quem já tomou 10 e não melhora, a gente fala, ó, em vez de tentar o 11º, vamos fazer um exame para você parar de bater cabeça e continuar sofrendo? O senhor falou que a psique, ela, claro, não tem anatomia, a gente não vai examinar clinicamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode considerar a doença porque a gente não pode patologicamente diagnosticar. Então aí fica então os outros tipos de diagnóstico com sintoma, e para a gente poder fechar um diagnóstico aí, a gente só vai conseguir considerar como transtorno e não como doença, porque não tem uma anatomia específica para a psique, só que ao mesmo tempo seria imoral a gente usar de outras conclusões, porque anatomicamente a gente não pode provar. Então eu fiquei um pouco... Eu não entendi o que você disse sobre imoral. Não, imoral, quando você está falando qualquer, seria leviano da nossa parte dar um diagnóstico sem anatomia comprovada. Acho que você comentou na verdade eu tive bastante cuidado de dizer que eu não estou afirmando que essa é a classificação. Então, eu fiz um monte de afirmação aqui essa manhã. Essa eu não fiz. Eu não fiz essa afirmação. A afirmação que eu fiz é que atualmente, a informação que eu dei, melhor dizendo, é que atualmente é possível que, até hoje, o próprio pessoal da classificação não está chamando de doença por não ter uma base anatomopatológica. E por isso que quem está usando a linguagem atual está chamando de transtorno. Essa é a informação.
A parte com que eu faço conexão bíblica é a seguinte: não é curioso que coisas ligadas a sentimento, que não se encontram fisicamente, a ciência venha tomar para o seu campo e dizer que isso é um problema físico e não da alma? É esse rumo que eu estou vendo que está tomando, e que eu creio que muitos cristãos não estão percebendo, estão adotando o discurso. Pode ser que eles consigam provar, vamos dizer que eles provem que existe um desbalanço químico. Ainda assim, mesmo que seja uma doença, isso não vai tirar a necessidade de aconselhamento bíblico, santificação, quebrantamento e usar categorias bíblicas para dar nomes aos problemas. Então, essa que é o pulo do gato, e essa que é a arapuca, a armadilha que o povo de Deus não pode entrar. Então, eu não tenho problema com roubo, eu tenho cleptomania. O que eu fiz? Eu tirei a categoria pecaminosa e dei uma categoria científica. Então, eu não estou sofrendo na minha alma ou com alguma tentação, eu estou só deprimido. Não tem problema estar deprimido ou reconhecer ser deprimido. O que eu acho que é o grande problema é eu aceitar só o discurso científico e negar que existe uma alma, um coração e que não há nada a ser feito aqui. Esclareceu? Que bom. Tudo bem, isso acontece sempre. É uma honra. Eu estou recebendo um upgrade no meu título. Isso. Você talvez seja mais forte, já está provado que tem pessoas que têm isso, um excesso de sintomas. Então eu acho que não, é uma ótima ilustração. Para quem não ouviu, imagino que está gravando também, então é bom para pegar o áudio aqui. A TPM é uma alteração hormonal, e sabe que ela existe, mas nós exatamente não podemos tomar, né, as mulheres têm que ter zelo de se controlarem, ela não pode impor ao marido, você tem que fazer isso para mim porque eu estou de TPM. E nós podemos também colocar o inverso. O marido também, um marido cuidadoso, ele pode saber o ciclo da pessoa, da esposa, e falar assim, poxa, vamos ter paciência porque ela está naqueles dias. Não é preconceito ou desprezo, pelo contrário, é carinho, é zelo, né? Então é possível sim perceber isso. E esse é um outro bom exemplo dessa interação corpo-alma. E o que nós não podemos fazer é exatamente isso, é deixar que o discurso biológico e o discurso de estritamente corpo anular as questões da alma e do coração. Esse que é um equívoco que nós não podemos cometer como povo de Deus. Nós somos uma unidade, nós não somos só um corpo. Nós somos um corpo com uma alma. Fábio, a ciência, ela tem algum trabalho, ela identificou a existência de algum grupo mais suscetível a esse tipo de doença? Ou não tem? Ela pode ocorrer em toda qualquer pessoa, qualquer idade? Está perguntando aqui se existem grupos mais suscetíveis. A gente tem estatísticas ao longo da história e às vezes as estatísticas são contraditórias também. Por exemplo, nesse momento está tendo um boom de depressão em adolescente. Estou suspeitando que até as mídias sociais têm um papel nisso. Ou seja, estamos criando um monte de criança mimada, né? Os caras medem, por exemplo, eles estão medindo que hoje as crianças brincam menos sem supervisão dos pais e as crianças brincam menos ao ar livre. Tem estatística disso. E a hora que você vai medir as que estão deprimidas, esse dado está junto. Então, excesso de supervisão e confinamento pode estar levando à ansiedade e depressão. De novo, isso define a textura, é um mosaico, né? Nós estamos pintando uma tela aqui, né?
juntando aí, ou encaixando pedrinhas e formando um mosaico, uma mistura. Então, não existe uma... Então assim, eu desconheço uma estatística que seja tão importante que a gente tenha que levar em consideração. Como eu falei, eu acabei de vir no congresso, não tinha uma ênfase assim, tá ligado. Uma coisa, isso vale alertar, que está ligado a transtorno de humor, a aumento, é o uso de droga. Isso é marcante. Pessoas que usam droga têm mais chance de ter depressão e ansiedade. Qualquer um. Maconha, cocaína, crack, heroína, ácido lisérgico, que é o LSD, êxtase, e aí vai. Pessoas que usam droga têm mais risco de adoecer mentalmente. Existe o componente genético. Familiares de pessoas com depressão e ansiedade é mais comum você achar. Mas daí, de novo, eu jogo o contraponto. Será que é genético ou será que é o ambiente familiar? Será que uma pessoa que é sempre melancólica e irada não está ensinando isso para os filhos? O livro de Provérbios fala que ira é um comportamento aprendido. Tem um provérbio que diz assim: não te associes ao iracundo, para que não aprendas as veredas dele. Se for um insight também, lendo o pessoal lá que eu vou indicar para vocês, lá do CCF, que é uma fundação para educação e aconselhamento que tem nos Estados Unidos, tem muitos livros deles traduzidos aqui em português. Eu aprendi lendo um livro deles sobre ira, ele cita esse verso, fala assim, a ira é um comportamento que se aprende. Se você convive com ira, você vai ficando irado, porque você acha que essa é a forma de responder aos problemas. Com raiva, com grito, ou também com vingança tardia, que é uma forma de ira. Eu gosto sempre de ilustrar, porque todo mundo pensa que ira é a pessoa que grita. Mas também está muito irada a pessoa que fala o seguinte: deixa ela comigo, está na minha lista. Ou, vingança é um prato para ser servido frio. Isso é ira. Só que aquela ira ainda com categoria, aquela ira pensada, pensada, meditada. Talvez essa seja até bem mais perigosa. O irmão aqui, o outro, depois eu vou dar continuidade, senão a gente não chega no fim. Então, burnout, quer dizer, se queimou, E burnout seria uma depressão ligada para a parte profissional, para resumir grosseiramente. Mas, de novo, se a gente for pensar em categorias bíblicas, talvez uma pessoa entre em burnout porque ela está se dedicando demais, pode ser que ela esteja idolatrando o trabalho, talvez ela esteja se negando descanso, se negando lazer, talvez ela esteja com muito temor do seu superior e esteja fazendo mais do que seu corpo aguenta para ter isso. Pode ser que ela seja vítima também, que ela está numa equipe de vendas e os caras não param de falar com ele. Eu tenho paciente que conta isso, que o cara manda WhatsApp às 11 horas da noite e se você não responde, no outro dia de manhã você chega no trabalho e o cara fala: pô, te mandei uma mensagem, por que você não me respondeu? Então não só é culpa, como às vezes a gente é vítima de uma situação. Mas o burnout seria praticamente uma depressão por desgaste estritamente ligado à vida profissional, mas que, de novo, precisamos pensar com categorias bíblicas. Às vezes está faltando domínio próprio, está faltando descanso, está faltando lazer. Eu gosto muito de meditar nos mandamentos do Catecismo Maior, e lá no Catecismo Maior, na pergunta sobre o não matarás, fala que o trabalho excessivo é uma quebra do não matarás. E o descanso excessivo também é uma quebra do não furtarás. Porque a gente não trabalha só para nós, a gente trabalha para abençoar. Então, descanso demais e trabalho demais é quebra dos mandamentos. E em certo sentido, quem tem burnout precisa ser aconselhado, incentivado e orientado a lidar melhor com isso. O último ali. Estou conseguindo te ouvir. Também não. Olha, eu não sei, porque eu não sou nenhum dos dois. Qual a pergunta?
Foi perguntado de que forma a psicologia, a psiquiatria veem os tratamentos homeopáticos, né? Não sei. O que eu posso dizer é que a homeopatia é considerada uma especialidade médica reconhecida. Então, há pessoas que usam. Eu, particularmente, se um paciente meu está usando homeopatia e eu acho que ele precisa de remédio, eu mando ele parar a homeopatia. Eu acho que quando a pessoa está mesmo com um transtorno depressivo, eu acho que a homeopatia não é o suficiente. Mas essa é uma opinião minha. Pode ser que existam homeopatas que consigam conduzir muito bem isso, mas eu não sei dizer não. Então, dando continuidade, até que horas eu tenho? Até às 11. Ótimo. Gostaria que vocês abrissem agora 2 Pedro 1:3. Todo mundo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. A Bíblia tem todas as respostas para as nossas perguntas? Não. Eu sei que você não gostou, mas não tem. Mas a Bíblia tem tudo o que eu preciso saber para viver nesse mundo? Sim. É isso que diz esse texto aqui, 2 Pedro 1:3. A Bíblia não tem todas as respostas que eu quero, mas ela tem todas as respostas que eu preciso. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Depois ele vai falar uma série de coisas que nós precisamos fazer aqui. Esse é um versículo-chave do pessoal lá do aconselhamento bíblico, do CCIF, que é a Fundação em Educação para Aconselhamento Cristão, que diz que a Bíblia é suficiente. Então, se você conhecer bem as Escrituras, se você usar as Escrituras, você será capaz de ajudar uma pessoa que está em sofrimento psíquico. Mas agora abre em Provérbios 20, verso 5. Você vai ver que isso é possível, mas isso não é uma tarefa fácil. Provérbios capítulo 20, verso 5. Provérbios capítulo 20, verso 5. Diz assim: águas profundas é o coração do homem, mas o homem inteligente ou de sabedoria os traz à tona. O que está dizendo então? Que o coração são águas profundas. Por sermos portadores da imagem de Deus e por causa da corrupção do pecado, nem a gente conhece a gente mesmo. E conversando com os queridos irmãos lá em Limeira, presbíteros, um deles falou assim: Deus é tão bom que Ele nem mostra quem a gente é para a gente mesmo, porque a gente não ia suportar. É muito precioso esse pensamento. Deus é tão cuidadoso que até para mostrar de nós, Ele freia. Porque se Ele escancarasse todos os nossos pecados na nossa cara, a gente não suportaria. Então é possível sondar o coração
o coração é muito profundo, né? Sempre que a gente vai fazer algo, a gente não faz por um motivo só, a gente faz por muitos motivos. Sempre tem mais de uma motivação envolvida no que a gente faz. E a gente precisa aprender a sondar o coração. Uma coisa também, falando de coisas com irmãos que eu aprendi, queria que você pensasse, não precisa responder para mim. Quem é a pessoa que você mais ouve? Pensa aí no seu dia a dia, quem é a pessoa que você mais ouve? Quem você tem ouvido mais? Na verdade, tem uma resposta única. Sabe quem é a pessoa que você mais ouve? Você mesmo. E a pergunta é, o que você tem falado para você? E quem nós mais deveríamos ouvir é o Senhor. Aí que está a importância da devoção, da leitura, da oração e do meditar na Escritura o tempo todo e tentar ter uma visão cristã de tudo que eu faço. Tentar enxergar a Escritura para tudo. Escritura para como eu como, Escritura para como eu visto, Escritura para como eu trabalho, Escritura para como eu viajo, como eu durmo, como eu passeio, como eu me divirto, como eu tento me aparentar, como eu me cuido. E por aí afora. E é curioso lembrar que o salmista, ele fala consigo mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? É importante parar para olhar. Mas um pressuposto muito importante que vocês não podem se equivocar é o seguinte: o conhecimento de si mesmo deriva do conhecimento de Deus, não do seu esforço de se conhecer. Esse é um outro contraponto da teologia com a psicologia e a psiquiatria. A psicologia e a psiquiatria vão dizer que para você se conhecer, você precisa de atenção, você mesmo ou uma outra pessoa que te ajude a se conhecer. Mas a teologia vai dizer, João Calvino dizia isso, que o conhecimento de si mesmo deriva do conhecimento de Deus. Afinal de contas, você só sabe que você é um pecador miserável porque Deus te mostrou. Senão você se acharia bem melhor do que você é. E mesmo sabendo que a gente é pecador miserável, ainda assim a gente se acha mais do que devemos. A gente tende a ter uma medida maior de si mesmo, a ponto do apóstolo Paulo exortar: ninguém pense de si mesmo mais do que deve. Aquele versículo difícil de aceitar e de entender: cada um considere o outro superior a si mesmo. Você lê esse versículo, você chacoalha a cabeça assim, como assim? Então, essa é a base do aconselhamento sobre os diagnósticos. Então, entrando aí na parte prática. Então, diagnósticos são descrições, não explicações. Cuidado, porque às vezes a psicologia e a psiquiatria está transformando o normal em anormal. É normal sofrer, é normal chorar, é normal sentir, ter o impulso da ira, e temos o dever de controlar, tem jeitos de conduzir a ira de forma santa. O próprio Senhor Jesus se irou. Então, cuidado, porque muitas vezes essas pessoas, essas linhas de pensamento querem transformar o normal, que é as coisas da vida, em anormal, que são as doenças ou os transtornos. Não permitir que se redefina comportamento, chamar roubar de cleptomania, chamar de pedofilia adquirir o que é perversão sexual, chamar mágoa de depressão, chamar frustração de ansiedade. Então, o que mais importa é o movimento do coração em direção ao Senhor. Isso aqui também eu aprendi com o Michael Hamlet, achei muito precioso. Ele fala o seguinte: o que é melhor? Uma pessoa que está com uma boa saúde mental, mas se afastando do Senhor? Ou uma pessoa que está com um problema mental, uma depressão, uma ansiedade, mas que está se movendo em direção ao Senhor? Poxa, é preferível não ter saúde mental e amar a Cristo do que estar super de bem com a vida e indo para o inferno. Porque a nossa perspectiva é eterna. Então, nós precisamos ter essa perspectiva daquilo que é eterno. Então, o que mais importa não é como você está, mas quem você é. E a depressão e a ansiedade não definem quem você é, só explicam como você está. Só descrevem, nem explicam, só descrevem como você está. Quem explica quem você é o Senhor. Você é a imagem dele, criado para a glória dele e aguardando a redenção. E como diz Romanos 8, enquanto isso a gente geme. E a gente geme. O que eu tenho sempre falado para as plateias, que eu tenho falado esse estudo,
Se você não está sofrendo agora, você já sofreu ou você vai sofrer. Não é com alegria que eu falo isso, mas é verdade, eu preciso te falar isso. Ou você já sofreu, ou você está sofrendo agora, ou você vai sofrer. Porque é um mundo caído. Nós estamos aguardando redenção. Então, 4 dicas aí para quem quer se envolver com um ministério de aconselhamento bíblico ou até mesmo uma exortação para os irmãos. Primeiro, não se apavore com o diagnóstico. Você não precisa ter medo de ajudar alguém que está com doença mental só porque ela tem um diagnóstico. Você não precisa ter medo que você vai atrapalhar. Claro, vá com temor, vá devagar, escolha bem as palavras, não seja precipitado em achar que você entendeu o coração, porque coração são águas profundas. Vá com calma, né? Mas você pode sim ajudar, você pode se aproximar, você pode orar, você pode abraçar, você pode chorar junto, você pode andar junto. Você pode oferecer a sua companhia. O diagnóstico não é a identidade do paciente, como eu já enfatizei. O diagnóstico não é o destino desse paciente. Filipenses 1,6, Deus começou a boa obra em vós e é fiel para completar. Né? Diagnóstico deve ser visto como um ponto de partida, não como um destino final. Se o diagnóstico é uma descrição, então ele não é um ponto final. Ele pode ser um ponto de partida. Puxa, eu descobri que eu tenho lutas com isso, e o médico viu, e o médico está me ajudando, e eu estou tomando remédios. Mas isso não é o seu destino final. Bom, então a gente já mostrou como ter depressão, ansiedade e pânico é diferente de estar sofrendo. Então é totalmente possível que a pessoa tenha um monte de sentimentos ruins, que ela esteja em luto, que ela esteja sofrendo, que ela esteja com conflitos. Isso não é doença. Isso é a vida. Só. Ponto. Vamos então falar sobre tomar remédios. E depois eu vou falar sobre fazer terapia, que eu acho que é a parte mais polêmica e mais difícil. Sobre tomar remédios. Obviamente eu não vejo nenhum problema, tanto é que eu prescrevo os remédios. Existem motivos ruins para tomar remédio e existem motivos ruins para não tomar remédio. Motivo ruim para tomar remédio: eu considero que é só uma doença, não quero mexer em nada do meu coração, afirmo que o meu problema é um desbalanço químico, tomo remédio, me sinto aliviado e não quero mexer em nada do meu coração. Esse é um motivo ruim para tomar remédio. Qual seria um motivo bom para tomar remédio? Puxa, estou sofrendo, está me atrapalhando, isso pode me ajudar, vai me trazer algum alívio, então eu vou tomar o remédio, conforme a prescrição médica, do jeito que foi passado, tudo direitinho. Eu mesmo com os pacientes não cristãos, eu enfatizo lá no meu consultório, que eu estou te dando remédio para te dar alívio, mas o problema não está no seu cérebro, está na sua mente. Então às vezes eu não falo que está no coração, porque ele não vai entender. Ou vai abrir uma outra conversa. Mas eu falo, está na sua mente. E eu fico esperando em Deus o dia que eu vou explicar para ele que mente é coração. E aí a gente tem uma porta aberta. Né? Mas é assim que eu tenho feito. Qual é o motivo ruim para não tomar remédio? Ou seja, deveria, mas não está tomando, motivação errada. O que vão pensar de mim? Agora eu estou com uma receita de fluoxetina. Os irmãos não podem saber. Por outro lado, se você está tomando, talvez tenha aqui pessoas da plateia tomando. Não precisa contar para todo mundo. As pessoas não entendem, as pessoas julgam, as pessoas desprezam. Então, age com discrição. Eu falo isso até para os meus pacientes e até para os pacientes não crentes. Porque existe preconceito sobre isso, até mesmo fora da igreja. Né? Existem piadas de mau gosto, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram essa. É uma piada, mas é de mau gosto. A pessoa fala, sabe o que é bom para depressão? Café. Café, vai lá carpir um monte de café que você melhora. Né? Ou seja, está falando de pessoas vagabunda, ou fala, bom para depressão é cana, vai cortar cana, você vai ver que você melhora. Ele está dizendo, isso é frescura. Claro que não é frescura. Claro que é um problema, isso é indiscutível. Né? Então, esse é um motivo ruim para não tomar. É querer negar que existe o problema, não tomar por orgulho, ou tenta, pegando a roupagem bíblica, ser um santarrão e falar assim, isso aí é falta de fé. Não pode falar isso.
né? Isso é um julgamento, envolve comparação. A fé quem dá é Deus. Você alimenta a fé, mas quem dá a fé é Deus. E Deus nem Né? Né? Então, você não pode medir uma pessoa e condenar uma pessoa que ela não pode receber uma ajuda porque é falta de fé. É muita falta de compaixão fazer isso. Muita falta de compaixão. Às vezes a gente tem que entrar com os 2 remédios que eu citei no começo, porque a pessoa está tão perturbada que se ela não tomar um calmante, ela vai ficar muitos dias sofrendo e ela não vai ter condição de suportar. Então, se o quadro está mais leve, eu entro só com um remédio para aumentar a serotonina. Mas se o quadro está muito intenso, que a pessoa está perturbada, às vezes a gente precisa afastar a pessoa uns dias do trabalho e dar um calmante para ela, para a poeira baixar, porque a coisa está muito intensa, né? Eu costumo comparar com a panela de pressão, precisa dar aquela subidinha, fazer tsh, e soltar tudo aquilo. Essa pessoa está precisando disso. E aí a comparação é simples, da mesma forma que uma criança que está tensa, lá está estressada porque ela está cansada, precisa de um tempo de sono, de descanso, de uma boa comidinha, às vezes um adulto está apanhando tanto, ele está precisando de um remédio para isso baixar, para ele se reestruturar, para ele dar rumo de novo. É uma muletinha, as pernas estão fracas, vamos usar uma muletinha por um tempo, até suas pernas se recuperarem e você seguir. Sobre fazer terapia. O ideal seria fazer aconselhamento bíblico, na minha opinião. Só que a gente não tem um exército de conselheiros bíblicos. Outra coisa, quando eu falo do conselheiro bíblico, eu estou falando de uma pessoa que procurou ter técnicas e tentou quase que se graduar nisso. Isso para os níveis mais altos, como são os níveis que um psicólogo está preparado para fazer. Não estou excluindo aqui a advertência de Paulo de que a gente deve se instruir e aconselhar mutuamente, como está lá em Colossenses. Tá? A pessoa pode fazer, um crente pode fazer terapia? Na minha opinião, pode. O que tem de algumas dificuldades na questão do crente fazer terapia? Primeiro, vamos falar das facilidades. Ele tem uma técnica, ele sabe como ajudar a sondar e ajudar a esmiuçar os sentimentos e a origem, muitas vezes, do sentimento que é desconhecido da própria pessoa. É isso que um psicanalista e um psicólogo basicamente faz. E geralmente essas doenças surgem por conflitos, né, que é o que eles chamam, que é quando eu vivo uma situação em que eu me vejo sem saída, porque eu tenho que abrir mão de algo para ter aquela outra coisa. Eu estou falando de posse, né? Às vezes você fica, eu gostava muito do fulano e ele me magoou, está aí um conflito. Será que eu perdoo e sigo em frente ou vou quebrar essa amizade? Vamos dizer, um conflito. Às vezes isso é o suficiente para levar uma pessoa a se deprimir. A gente toma conselhos não só com crentes, a gente também toma conselhos com não crentes. Às vezes você quer comprar uma coisa, você quer fazer algo, às vezes você vai atrás de uma pessoa que tem uma orientação técnica, né? Você tem um problema, você fala assim, só vou consultar um advogado crente. Será que você vai fazer essa restrição? Daí a gente vai pôr para psicologia e não vai pôr para o resto. Eu estou precisando de um cardiologista, mas eu só vou se ele for crente. Né? Então eu não vejo o problema, mas tenho que colocar um alerta. A psicologia pressupõe que não se deve misturar a religiosidade. A psicologia, ou mesmo quando mistura, é na experiência de cada um. E que todas as religiões vão ter verdade, porque a ideia é que isso não é preponderante, vamos dizer assim, ou central. E principalmente, para ser mais específico, ela não pressupõe que o problema do homem é a corrupção do coração. Então, quando ela vai tentar ajudar a ser redentiva, ela é incapaz de ser curadora no sentido de tratar o pecado da alma. Psicologia funciona? Com certeza. Funciona bem? Também acho que funciona bem. Agora, tem uma frase que eu gosto muito do David Paulison, para variar, ele é da onde? Lá do CCRF. Ele fala o seguinte: sistemas de terapia que não envolvam arrependimento apenas rearranjam ídolos para que funcionem melhor. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa tem um super apego com uma determinada coisa, e ela, no fundo, ela idolatra aquela coisa. E aí isso leva ela a ficar em conflito.
Muitas vezes a terapia vai fazer a pessoa, vai falar para a pessoa tentar se desapegar disso e falar assim, por que você não se apega em outra coisa? Diz que não tem nada disso, ó, só aqui tem isso de bom, tal. Então às vezes o que vai acontecer? A pessoa vai só se desapegar de um ídolo e se apegar em outro. E a pessoa se sente bem. Então com certeza os terapeutas conseguem produzir alívio, mas eles não conseguem tratar o coração no sentido cristão da palavra. Isso que eu quis dizer com ser redentivo. Deixa eu me explicar mais um pouco melhor. Redentivo é quando assim, poxa, o irmão tem, bem resumidamente, o irmão tem ansiedade porque no fundo ele tem problema de ira. O conselheiro bíblico consegue mostrar que a ira que ele tem não é uma característica dele, que é inevitável, mas que é um pecado que ele tem. Que ele tem hábitos de ira, que ele está cheio de justiça própria, que ele acha que as pessoas não entendem ele, mas é ele que está certo, que as pessoas estão sendo justas com ele, mas ele não está entendendo que ele não está sendo misericordioso, ele não está sendo paciente, ele não sabe se comunicar. Aí você começa a trazer redenção para isso, porque você torna essa discussão uma questão com o Senhor. Que a sua ansiedade deriva da sua ira, que tem a ver com a sua autojustiça, com o seu ímpeto pecaminoso. Então, isso é ser redentivo. Porque eu não quis só fazer que a pessoa se sinta melhor. Eu quis mostrar para ela que parte do problema dela tem a ver com o pecado. De novo, com a condição pecaminosa, mas especificamente alguns pecados. E o bom conselheiro bíblico mergulha nesse mar para identificar essas idolatrias, essas autoanálises equivocadas, para daí então alcançar o coração e no fundo trazer santificação. Então é nesse sentido que um conselheiro bíblico bem treinado vai abençoar muito mais do que um psicólogo bem treinado. Fábio, e se eu procurar uma psicóloga cristã? É uma boa alternativa, uma irmã. Mas eu ainda tenho que fazer uma ressalva. Essa irmã tem essa visão bíblica do coração? Porque às vezes ela se formou, mas tudo isso que eu falei, ela desconhece, ela discorda, ela não lê literatura de aconselhamento bíblico. Leva um tempo, irmãos, eu levei, e ainda tenho dificuldade. É duro lidar no seu dia a dia como profissional e usando as categorias bíblicas, por quê? Porque tem pessoa que não crê, porque você pode quebrar a ética do seu CRM, do seu registro. Nós médicos, a gente tem uma liberdade no código de ética que se o paciente trouxer a questão religiosa, você pode falar com ele, você não estaria infringindo o código de ética. Estou falando da parte médica, não sei como é da psicologia. Então, o alerta é isso, e mais uma vez, só para não ficar aqui que a gente se opõe a psicólogos, de forma nenhuma. O que os irmãos precisam se despertar é que está acontecendo bastante, é que os crentes eles têm pensado em duas categorias. Eles acham que coisas da vida profissional não tem nada a ver com a vida espiritual. Vou dar um exemplo para sair aí da psicologia. Como motivar de forma bíblica um vendedor? Tem resposta se você parar para pensar. Mas eu imagino que um vendedor não crente, um vendedor crente que esteja numa empresa, ele deve estar sendo sufocado com técnicas de venda e às vezes colocado em questões éticas de como lidar com venda. E de vender até o que não precisa porque ele tem que bater a meta. Mas os cristãos precisam começar a falar assim, como é um vendedor cristão? Como é a forma cristã de vender? Como é a forma cristã de ser professora? Uma professora pode absorver todas as teorias de Piaget, Freinet e por aí vai, sem fazer um juízo crítico? Então eu estou fazendo esse discurso no final para mostrar que o meu problema não é com a psicologia e nem com a psiquiatria. O meu problema é que os cristãos estão pensando em categorias separadas. Eles ficam engolindo, eles não percebem que existem pensamentos não cristãos nas suas profissões e eles reproduzem os discursos dos não crentes. Foi orado sobre avivamento. Isso seria um grande avivamento, se os crentes começassem a dar uma visão bíblica daquilo que eles fazem, e não simplesmente repetir o discurso do não crente sobre aquela forma de fazer. É disso que trata a minha discussão sobre psicoterapia. Então, pode fazer psicoterapia, não é quebra de um mandamento fazer psicoterapia, mas atenção, vá lá, ouça, mas cuidado.
Cuidado para que ele não te ajude a trocar de ídolos. Faça você também. Pode fazer então um aconselhamento bíblico, psicoterapia? Pode. Mas pode acontecer algum momento que vai haver uma contraposição de princípios. E você precisa estar bem firme em qual você vai escolher. Você vai ser tentado a escolher aquele que é mais fácil para você. Espero que venha do psicólogo, não do conselheiro bíblico. Porque senão ele também não está fazendo o papel dele. Temos ainda 7 minutos para perguntas. Só fazer uma colocação. Eu não acho que a gente tenha que só procurar um psicólogo cristão. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vi pessoas em terapia onde a terapeuta diz: o seu problema é a sua esposa. Então ela está te induzindo ao divórcio. O seu problema é a sua mãe, que te trouxe desde a infância assim. Então onde eu vou honrar meu pai e minha mãe se a minha mãe é responsável pelo que eu sou? Então eu acho que algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente toma isso como verdade e aí a gente acaba ferindo a lei de Deus. Né? Se o meu problema é minha esposa ou meu marido, então tem que me divorciar. E também vejo terapeutas dizendo assim: você é assim e o mundo tem que te engolir. Porque você é desse jeito, você não tem que mudar. Então eu acho que, independente de ser cristão ou não, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação nas salas de terapia. Isso, então, acho que não sei se todo mundo ouviu, mas o que a irmã colocou aqui, do cuidado, porque muitas vezes os terapeutas falam que o problema é o outro, né? Isso é bem parecido com a resposta de Deus para Adão, né? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, comeu do fruto e deu para mim. Ou seja, Senhor, a culpa é sua. É isso que está embutido lá na conversa. A culpa é do outro. Isso é uma experiência, eu tenho procurado me aperfeiçoar em aconselhamento bíblico, em entender os princípios, as terminologias e tal. E uma experiência que é difícil, mas a gente tem que fazer, é que, curiosamente, a pessoa que vem para aconselhar e que está sofrendo, o que a gente faz para ela é mostrar o pecado dela, a fraqueza dela. Só que a gente faz isso direcionando a graça abundante do Senhor. E a solução, que a gente tem perdão infinito, poder do Espírito, né? Sabedoria do alto, por causa da Escritura. Então o aconselhamento bíblico é algo feito com temor de Deus, com muita sabedoria bíblica, com muita compaixão, muito respeito pelo outro, mas necessariamente confrontando o pecado. E essa é a grande diferença da abordagem do aconselhamento bíblico, ou também chamado de aconselhamento notético. Já passo para você. Olha, não sei se você responder a sua pergunta. Infelizmente a gente vê extremos dos dois lados, né? Então a gente vê maus terapeutas. Eu já vi terapeuta falar para a pessoa que o problema dela é a religião dela. Ou isso, seu marido, não sei quem, larga, né? Mas a gente vê o outro extremo também dos santarrões, né? Os fariseus de plantão, que vêm pisar a brasa que fumega. Então a pessoa já é uma brasinha que está ali,
e vem e pisa, né? Se eu fosse te dar um conselho, então eu já falei, não acredite no discurso biotecnicista, de que isso que você tem é um problema só da sua química. Mergulhe no mundo do aconselhamento bíblico. E, por outro lado, você tem que ter sabedoria para quem você se expõe. Na verdade, isso não é um conselho para você, isso é um conselho para todo mundo. Você não pode abrir a sua intimidade para qualquer pessoa. Você tem que ter cautela para abrir sua intimidade. E uma outra coisa também, quando você for abrir a sua intimidade, abra para alguém que você considera sábio e que está sabendo lidar com aquilo que você não está sabendo lidar. Eu tive uma experiência ruim que, graças a Deus, não me levou a dar cabo da situação de forma errada, mas eu estava na minha época de juventude com muita tentação para ter relações pré-conjugais. Aí o que eu fiz? Fui lá confessar com um irmãozinho da minha idade. Aí ele falou, cara, também tá difícil, não estou me aguentando. Nós dois desanimamos juntos. Né? Então, você quer tomar conselho? Você tem que ir com alguém que teve depressão e já está bem, uma pessoa que se admira, uma pessoa, né? Encosta nessa pessoa, convive, né? Tem que ir devagar. Amém. Eu gostaria de projetar uns slides só para mostrar os livros. Ô, presbítero, só uma coisinha. Eu vou te dar a palavra aí, mas só pegar o slide. Pode falar, irmã. Então, eu não sou psicóloga, mas a partir do momento que você vai num profissional procurar ajuda, e se esse profissional fala, como a Eliane disse, que o seu problema é esse, ele está agindo de maneira incorreta. Porque, na verdade, ele está te julgando. Né? E nem Deus julga a gente. Deus fala, arrepende-se, né? E ele perdoa. Então, assim, o bom profissional, ele não vai dizer para você onde está a culpa do seu problema. Ele vai te orientar, não sei se eu estou errada, Sofia, ele vai te orientar a procurar o caminho certo para você superar os seus problemas, não apontar o erro da sua vida. Porque, na verdade, a gente sabe qual é o erro da nossa vida. A gente só tem que tomar atitudes. Né? E as atitudes a gente sabe onde buscar, que é na palavra. O pastor Hernandes, ele fala nos seus vídeos que a cura para a depressão é remédio, terapia e fé. Não sei se você já assistiu isso. A fé, eu creio, que é a fé em Deus, e a fé também em você ter atitude, né? É querer sair dessa situação. Porque muitas vezes, a Priscila falou que eu vi um vídeo seu, que fala que a depressão tem outros nomes. Inveja, frustração, né? Você falou que a etiologia são os nossos conflitos. Então, assim, tudo vem do nosso coração. E o nosso coração é totalmente enganoso e corrupto. Isso. Totalmente. Onde que eu acho que entra o aconselhamento bíblico e que a gente pode ser misericordioso é perceber que, às vezes, os caminhos do coração são tão ocultos, tão difíceis de sondar, que a pessoa precisa de orientações e de um caminhar junto. Então é isso também que acho que tem dois pontos importantes para a gente ficar e para a gente não cair em extremos.
Então, um extremo é de achar que é biológico. O outro extremo é trazer a ideia de falta de fé num sentido muito simplista, a ponto de eu não me compadecer e eu não andar com a pessoa e não ajudar ela a sondar o coração. E isso não é um trabalho simples. E às vezes o buraco que a pessoa está é tão fundo que ela vai precisar de alguém para ajudar ela nesse processo de fé. Mesmo uma igreja que tenha um púlpito forte, que vai expor as escrituras, o que pode acontecer? Existem questões, isso também o pessoal do CCF fala, que são de microética. Então é assim, como eu reajo a uma esposa rixosa? Às vezes uma pessoa pode ficar mal porque ele tem uma mulher que briga todo dia com ele, ou o contrário, e ela não sabe como lidar, e talvez ela nunca vai ouvir uma instrução no sermão, como lidar com o marido cri-cri, ou como lidar com a mulher rixosa. O aconselhamento bíblico vai te ensinar a fazer isso, e vai te ajudar a sair desse conflito. E às vezes a pessoa deprimiu por isso, porque imagina uma briga de casal por 20 anos. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu não posso divorciar porque é errado. Mas a gente também não está vivendo mais como casal, porque a gente já está dormindo em cama separado. Os irmãos da igreja nem imaginam o que está acontecendo. E o negócio vai, é um looping, né? Então eu concordo com a sua fala, mas só precisamos tomar o cuidado da gente não ser simplista. Quando a gente falar de fé, nós temos que falar nesse pacotão bem maior, onde tem espaço para piedade, para compaixão, para sabedoria, para andar com uma pessoa. Não é gostoso conviver com um ansioso, com um depressivo. Não é gostoso. Mas nós devemos. Nós devemos ter compaixão, nós devemos ter paciência. E até quem está junto vai precisar de sabedoria. Quando que eu confronto? Quando que eu não confronto? Isso aqui que ele está fazendo, eu devo permitir ou ele está abusando? Tem uma expressão que a gente usa em psicologia, psiquiatria, que é ganho secundário, que é quando a pessoa se vitimiza e obriga os outros a se comportar como ela quer porque ela está em sofrimento. Não fale isso para mim, porque eu não vou suportar, eu já estou em grande sofrimento. Ganho secundário. Mas pode ser que alguma hora seja verdade, você vai precisar de muita sabedoria. Eu devo poupar? Não devo poupar. Por que eu devo poupar? Por que eu não devo poupar? E de novo, você vai tirar da sua cacholinha? Não, você vai tirar da escritura. Então, como eu falei, é um mosaico, gente. É amplo o assunto, e por isso que eu disse que eu errei lá na propaganda, porque na divulgação, que isso é uma introdução a uma perspectiva cristã. Isso não é a explicação. Terminando, quero mostrar alguns livros para vocês. Então tem esse livro aqui do Jay Adams, que é muito interessante, Autoestima, uma perspectiva bíblica. Tem uma igreja aqui em São Paulo que tem uma editora que tem esse Nutra, que é o Núcleo de Treinamento, Recursos e Aconselhamento Bíblico. Se você colocar Nutra no Google, você vai achar lá, tem livros, tem cursos, tem uma série de materiais para quem quer entrar nesse mundo. Como as pessoas mudam, um livro muito interessante também, do David Tripp, que vai ajudar esse processo de mudança. Então esse livro é só sobre essa abordagem de como Deus opera a mudança no coração, é muito interessante. Esse livro aqui, Depressão, é muito legal, muito bom, do Ed Welch. E o que é legal é que esses caras são irmãos preciosos que têm sabedoria. O Ed Welch, ao mesmo tempo, ele tem doutorado em aconselhamento, coisas ligadas a isso, mas ele também tem doutorado em neuropsicologia. Então é um cara que navega nos dois mundos, não é um cara que só sabe teologia está falando, ele sabe dos dois mundos. Isso é muito legal. Um clássico manual do conselheiro cristão. O que é legal do manual é que, além de ele gastar um tempo ensinando técnicas, ele divide por capítulos. Como lidar com a ira, como lidar com os ciúmes, como lidar com a inveja, ele divide por temas, e aí sim ele entra na microética, ele dá dicas, como eu lido com perdão, como eu lido com, ele vai, Conversa Cruzada também é um livro muito interessante. Boa parte do que eu falei sobre cérebro e corpo está nesse livro aqui, que eu não sei se já foi traduzido, acho que foi, mas o título em inglês é Blame It on the Brain, uma pergunta, culpar o cérebro. E aí nesse livro também o Ed Welch, que é esse cara que eu acabei de falar, o currículo, ele vai mostrar como muita coisa não é do cérebro e como existe essa interação. Ele que deu a frase lá,
quando o coração se manifesta, ele deixa pegadas no cérebro. Tá? Desse livro aí a frase. Esses outros dois aqui em cima são sobre ira, ligado à educação de filhos, mas pode ler que vai ser bom para você. Curiosamente, eu teve um dia que eu estava num passeio e me pediram para fazer uma consulta. Eu fiquei muito irado. E aí eu li esse capítulo bem nessa hora, Deus me deu esse domínio próprio, aí eu me acalmei e fui lá e fiz a consulta lá no passeio. E o capítulo sobre ira, o cerne do livro lá sobre ira é sensacional. Então recomendo muito. E aqui, como uma resposta à irmã lá que perguntou lá no fundo, esse livro aqui mudou minha visão sobre a cronicidade da depressão. Esse livro do John Piper é maravilhoso. Quando a escuridão não passa. Ele conta a história de um compositor que fez inúmeros hinos, que é o William Cowper. E o William Cowper tentou se matar 4 vezes. Só que como isso é lá atrás, acho que é 1700 e pouco, ou 1800, nem existia depressão. Os pastores puritanos, por exemplo, eles descreviam a melancolia, né? E ele tinha muita melancolia. E esse homem sofreu e talvez ele morreu deprimido, né? Mas aí eu volto de novo, você vê pelas letras dos hinos, ele é um crente genuíno. Mas ele tinha uma dor na alma que não passava, que talvez ele nunca conseguiu chegar no ponto lá, ou talvez exista mesmo alguma coisa física aí que a gente ainda não sabe, que possa ter algum aspecto biológico. Mas isso é excepcional, não comum. E esse livro me ajudou a entender muito como realmente às vezes pode ser que o Senhor queira que uma pessoa tenha luta para sempre. E aí eu volto naquilo que eu falei antes. É preferível ser anormal do ponto de vista de saúde mental, mas estar caminhando para a nova geração